Olá pessoal do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 59. Bom, na aula de número 59 nós vamos estar vendo os tipos de reações químicas, né? E para isso eu preciso que vocês tenham visto a aula de número 58, onde a gente dá toda uma introdução sobre o que são reações químicas. Então vamos lá pessoal. A primeira reação que nós vamos ver é a mais simples de todas, é a chamada reação de adição, que ela também é popularmente conhecida como síntese. O que é uma reação de adição ou uma reação de síntese? É quando a gente mistura dois ou mais compostos para formar um terceiro composto. Aqui, o exemplo disso aqui é a reação de formação da amônia, onde a gente tem, por um processo químico, a adição de hidrogênio mais nitrogênio, dando amônia. O segundo tipo de reação que nós vamos ver é a reação de decomposição, onde de um modo geral nós temos um composto se decompondo em dois novos compostos. Aqui eu dei um exemplo para vocês, né, que é o carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio e dióxido de carbono, através de um processo de calor, que indica esse triângulozinho aqui pra gente. O terceiro tipo de reação, então, que nós vamos ver nessa aula de hoje, pessoal, é a reação de simples troca, ou também conhecida como deslocamento, onde a gente tem um composto distintos e dois compostos, né, também distintos, onde este composto que está aqui consegue deslocar um dos dois elementos daqui para fora da sua reação. Um exemplo disso daqui, né, é essa reação que nós temos aqui embaixo, que especifica bem esse conceito. Outro tipo, então, pessoal, de reação que nós estaremos vendo é a reação de dupla troca, onde a gente tem todos esses compostos dessa seguinte forma, né, deslocando um com o outro. Então, observe, aqui neste primeiro momento nós temos AB, aqui nós temos CD. E aqui, então, a gente passa o A para cá, né, e passa o C para lá. De uma forma mais geral, seria a representação dessa equação, onde o sódio veio para o nitreto, e a prata trocou e veio para o cloro, dando então esses compostos que nós estamos vendo aqui. Temos as reações também, pessoal, dos metais em água. Alguns metais, tipo os metais alcalinos ou os alcalinos terrosos, eles reagem violentamente com a água, né? Produzindo então dessa maneira uma base, liberando gás hidrogênio. Esse daqui eu já fiz um exemplo mais direto, né? Já representei mais direto aqui para vocês. Por fim, o que a gente vai estar vendo é a reação de combustão. Na aula passada eu mostrei para vocês a chama azul e a chama amarela. Agora nós vamos entender o porquê dessa chama. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter para acontecer uma combustão é a gente ter um combustível e a gente ter um comburente. O nosso combustível é aquilo que vai estar alimentando a reação que está acontecendo. No caso aqui, a gente vai usar todos como combustível o gás metano. E o comburente é aquilo que permite a reação estar acontecendo naquele meio. Então aqui nesse caso, todos vai ser o oxigênio, né? Então, quando a gente tem uma combustão completa, a gente tem a formação de CO2 e água, né? É o que dá aquela chama azul que a gente vê lá no fogão, que a gente viu na última aula. Quando a gente tem uma combustão incompleta, a gente vai ter a formação do monóxido de carbono e vapor d'água. O monóxido de carbono ele é altamente tóxico e ele é responsável quando a gente vê aquela chama amarela, aquele fogo amarelo, pode ter certeza que tem monóxido de carbono envolvido ali no meio. Então, se for, né, o caso igual ontem eu queimei papel lá durante o vídeo, então é bom estar num lugar arejado. E por fim, se a gente ainda acaba tendo a formação daquela fumaça preta, é porque a gente ainda por cima está formando carbonos sólidos. Bom, a diferença, o porquê dessas três reações ocorre, a gente só vai conseguir
saber mesmo quando a gente já tiver visto um pouco de termoquímica e quando a gente também tiver visto um pouco de química orgânica. Aí eu voltarei aqui e a gente fará novas experiências de reações de combustão. Por enquanto, eu preciso é que vocês saibam os tipos de reações químicas, né? E lembrando que não é apenas para esses elementos aqui. Esses elementos e essas reações são apenas alguns exemplos usados para ilustração da aula. Essa aula de hoje ela é bem simples mesmo, né? Mas ela é base para outros assuntos mais complexos que nós veremos daqui para frente. Beleza, então, pessoal? Então é isso aí, galera. Continue na sequência que a gente vai aprender a fazer um balanceamento químico na equação. Tranquilo? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.